levávamos as entidades para Brasília, fazíamos audiências públicas, fazíamos abaixo-assinados, fazíamos consultas públicas. Então, a política, num regime democrático, é também um jogo de pressões. Porque da mesma maneira que nós vamos no parlamento querendo as questões ligadas ao livro, leitura, literatura e bibliotecas, na área da cultura vai ao cinema, vai ao teatro, vai à música, legitimamente. Como também vai o cidadão que tem uma indústria de pregos, outro que tem indústria de pneus, outro que tem uma indústria de ampolas médicas, ou seja, é um jogo de pressão no qual a gente tem que fazer presença. Por isso que é um jogo também árduo, e nós não podemos baixar a guarda também aí, porque é exatamente nesses espaços políticos que nós fazemos as coisas avançarem do ponto de vista da legislação formal. E como a política é feita de formalidades e a política também é feita de informalidades, e ambas são jogos de pressão, né? A formalidade no caso legislativo, é a formulação de leis. Quer dizer, quando nós temos hoje, e pensar que essa lei foi assinada por Michel Temer, que tirou uma presidente democraticamente eleita do seu lugar, né, e assinou uma lei que em 500 anos o Brasil ainda não tinha tido, que é uma lei básica, né, do direito à leitura, do direito à formação de leitores. Quando a gente pensa que isso é uma formalidade, é uma formalidade também que, do ponto de vista da informalidade expressa nos milhares de grupos e pessoas, instituições, associações, grupos de militantes que formam os leitores de fato no Brasil e no dia a dia, essa mesma lei, ou esse mesmo Plano Nacional do Livro e Leitura que inauguramos lá atrás, em 2006, são aquilo que você bem disse, é uma espécie de farol. O que é um farol? Ilumina onde nós queremos chegar. Ilumina onde nós queremos chegar. E quando esse farol aponta exatamente aquilo que é uma síntese dessa militância geral do Brasil, não é? Porque volto a lembrar vocês, o texto do PNLL e o texto da Política Nacional, da Lei da Política Nacional de Leitura Escrita, não foi algo projetado em laboratório. Não foi feito a partir de alguns cálculos e pesquisas de meia dúzia de pessoas. Aquilo expressa o que o Brasil pensa e o que o Brasil faz em relação à formação de leitores. Eu lembro a vocês que, em algum momento da nossa história, nós conseguimos colocar, não apenas na prática e na aplicação da política pública, entre 2006 e 2010 principalmente, a mediação da leitura como algo absolutamente necessário para formar leitores, e não apenas uma compra indiscriminada de livros, como se isso bastasse, nós conseguimos colocar pela primeira vez a ideia de que cultura e educação são fundamentais e absolutamente necessários, necessário que elas trabalhem juntas para a formação de leitores. Isso nunca tinha sido praticado. Poderia até ser dito, como de fato foi dito, inclusive por muitos especialistas, mas jamais tinha sido colocado isso no mesmo plano, e muito menos numa lei, o que está explicitamente colocado na Lei da Política Nacional de Leitura e Escrita. Então, quando a gente trabalha com esse universo da política pública e fazer a política pública andar, nós temos que entender, basicamente, que é um jogo de pressões, como é o jogo da política no Estado democrático, é um jogo em que nós não podemos deixar nenhuma brecha aberta, nós temos que estar falando com a população, nós temos que estar junto com a população, criando as inúmeras iniciativas na base da população, nos centros, nas periferias das cidades e dos municípios, mas nós também temos que manter o diálogo com o poder político. Isso significa falar com o prefeito, falar com o vereador, falar com o deputado, falar com o governador, falar com o presidente da República, falar com os ministros e falar com o Congresso Nacional. Isso é um jogo enorme. E aproveitando aqui que nós temos, inclusive, uma audiência internacional com o Gonzalo no Chile, principalmente foi um do exterior que eu vi aqui, e que entende muito bem disso, porque o Gonzalo trabalhou isso muito bem no Chile, na liderança das bibliotecas públicas chilenas. Quer dizer, quando nós estamos fazendo isso, nós não podemos deixar também de pensar que esse é um diálogo também com os nossos irmãos latino-americanos e ibero-americanos. Fazer a política interna é fazer também uma política regional,
uma política continental e uma política ibero-americana. Não é? Eu lembro que quando começou o Plano Nacional do Livro e Leitura, nós começamos em 19 países ibero-americanos. Não é? Me dá uma enorme satisfação quando eu vejo os companheiros de Portugal, né, dizerem que muita coisa do Plano Nacional de Leitura de Portugal começou da observação que fizeram do Plano Nacional de Livro e Leitura no Brasil. E nós observamos muito do que Portugal fez, por exemplo, em relação às bibliotecas públicas, ou que o Chile fez, ou que a Colômbia fez. Ou seja, a política, no seu devido lugar, no seu devido destaque que devemos dar à política, ela está exatamente nessa interlocução e nessa execução desse jogo benéfico de pressões. Maravilha. Agora, como eu falei, vamos olhar o copo meio cheio, né? Nessa sua vivência, que não é pouca, Castilho, eu não tenho dúvida que você tem cases de sucesso para os 4 eixos do plano. Você deve ter visto muita coisa que funcionou por aí. Sim. O que você diria conosco, dentre os 4 eixos, que você gostaria de dividir de cases que funcionam e você gostaria que fosse multiplicado pelo país, por exemplo? Por exemplo, não vou dizer aquilo que eu acho, na verdade, eu vou dizer aquilo que eu vejo nas pesquisas. Né? Aquilo que eu vejo nas pesquisas. Isso eu acho muito interessante nós vislumbrarmos. Aproveitando que eu vejo que a Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias está presente, quer dizer, quando eu vi aquela importante pesquisa que foi feita pela rede, liderada pela Elisa Machado, uma companheira de sempre dessa luta das bibliotecas públicas e também uma estudiosa das bibliotecas comunitárias, quando eu vejo, por exemplo, que mais de, se não me engano, o número são 58% das bibliotecas comunitárias surgem no Brasil depois de 2008, quer dizer, isso é um número absolutamente contundente, não é? Quando eu vejo, por outro lado, no setor produtivo, não é? Onde nós tínhamos como eventos literários no Brasil, ou eventos de divulgação do livro no Brasil. Nós tínhamos a Bienal do Rio, a Bienal de São Paulo, né? Uma Bienal de Fortaleza, uma feira do livro aqui, outra lá, e uma única festa literária, que era a Festa de Paraty, pelo menos nacionalmente conhecida, poderia até existir, mas que ninguém sabia, em alguns outros lugares. E nós vemos hoje no país, ou pelo menos vimos até agora, né? Centenas de festas literárias em todos os quadrantes do país, várias feiras de livros sendo ressurgindo, né? Algumas feiras, inclusive, assumindo feituras importantes e inovadoras, apesar dos mais de 60 anos, como a Feira do Livro de Porto Alegre, né? Reproduzindo a sua prática, como, por exemplo, aqui no interior de São Paulo, a Feira do Livro de Ribeirão Preto, também feita na praça. Ou seja, quando nós vemos também ainda um terreno que temos que ainda que caminhar muito, né? Mas que nós vemos grandes mudanças na mentalidade das bibliotecas públicas, entendendo que a biblioteca pública também tem que ter mediação, né? Que a biblioteca tem que ser acessível. Ou seja, são, mesmo na Retratos da Leitura no Brasil, né? Dentro dos parâmetros e das limitações de qualquer pesquisa, a Retratos da Leitura no Brasil em 2015, né? Que foi publicada em 2016, trabalhando o quadriênio 2011-2015, onde estariam evidentemente retratados os resultados daqueles primeiros 5 anos do PNLL, né? Nós vimos uma inserção de mais 6% do número de leitores no Brasil. Não é? Eu sempre lembro que esse número dá 16 milhões de pessoas. 16 milhões de pessoas é um número de um Portugal e meio. O que isso significa para a formação de leitores? Precisamos nos condecorar com todas essas conquistas, não é? Com esses êxitos de uma política pública bem voltada? Não. A gente vê que isso nos demonstra que isso dá certo e que nós temos que persistir por aí que isso dá certo. Né? E que a nossa reivindicação da leitura como um direito humano, antes de tudo,
ela tem também repercussões de ordem prática e de ordem estrutural para a conformação social e política do Brasil. Não é? Quer dizer, aqui ainda talvez nós não tenhamos tido, talvez não, com certeza, exatamente por estarmos no início dessa longa caminhada, coisa que dissemos também desde 2006, não pensem que isso é um trabalho para uma geração, ou para duas. Nós temos um país enorme, e nós temos 500 anos de atraso. Nós temos 500 anos de atraso. Então, a única coisa, a palavra que não pode faltar nesse momento, e nos momentos quando nós começamos essa caminhada lá atrás, em 2006, é desanimar. Pensar que nós vamos resolver isso em alguns poucos anos. Ninguém resolve isso em poucos anos. Nenhum país que avançou melhor nesse assunto resolveu isso em algumas gerações. Foram muitas as gerações. Não é? Mas certamente nós conseguimos ver efeitos disso. Nós conseguimos ver efeitos imediatos disso. E em alguns lugares, em alguns momentos, em algumas situações. Por exemplo, para dar um exemplo fora daqui, quando eu penso que o Chile, e o Gonzalo me corrija se eu estiver equivocado, quando eu penso que o Chile tem um programa de bibliotecas escolares que é muito interessante, os Centros de Referência de Aprendizagem, há mais de 25 anos. Né? Quando eu penso que as experiências das bibliotecas abertas, as bibliotecas públicas, com tudo aquilo que a gente almeja ter também no Brasil, não teve grandes interrupções e fez o seu trabalho a partir da Biblioteca de Santiago, que o Gonzalo liderou, não é? Desde o princípio, e que criou outras bibliotecas dos mesmos moldes. E quando eu vejo a juventude chilena, o povo chileno, nas ruas, querendo acabar com todos os privilégios ainda que vinham da ditadura Pinochet, e ter aquela imensa mobilização, que só pode ser fruto de uma grande conscientização, desculpem, eu não consigo separar uma coisa da outra. Entendeu? Não consigo separar uma coisa da outra. Quer dizer, quando eu vejo aquelas ruas de 1 milhão de pessoas querendo mais democracia, querendo mais equidade, se colocando contra medidas arbitrárias do governo chileno, eu vejo lá o resultado das bibliotecas CRA, eu vejo o resultado das bibliotecas públicas e do trabalho de mediação de leitura que é feito no Chile. Né? Apesar também dos enormes avanços que o Chile ainda precisa ter para ter uma nação de leitores de fato fortalecida. Né? Então, é esse conjunto de coisas, Gladys, que a gente sempre tem que estar olhando. E sempre com aquelas posições que talvez a minha formação, ou má formação de filosofia tenha me ensinado, né? Que a gente é sempre bom trabalhar com aquela velha concepção da prudência que os gregos antigos nos ensinavam. Aquele homem de 3 faces, né? Aquele que olha para o presente, mas olhando para o passado e mirando o futuro. Nós temos que trabalhar sempre com essas 3 dimensões. Castilho? Castilho? Opa, voltou. Voltou. Deu uma travada? Está me ouvindo Só agora? Eu vou fazer um gancho com o que você falou, Castilho, Tá. e essa explosão das festas literárias no país. A Poemice nasceu em 2010, né? E de lá para cá, a gente vivenciou isso. A gente era chamado para muitos eventos no país inteiro. Teve ano, eu acho, ali por volta de 2013, 2014, que a gente fez mais de 50 eventos no ano. Então, a gente vivenciou isso na prática, né? A gente está dentro desse setor e foi uma explosão mesmo. Todas as cidades do interior do Rio de Janeiro tinham várias festas literárias e isso, de fato, faz com que as pessoas se aproximem muito mais, né, do livro e da literatura. Eu vou chamar o André, que ele levantou a mão, e já vou falar para todo mundo que quiser fazer a sua pergunta, só levantar a mão. Não sei se vocês sabem levantar a mão aqui. Enfim, é só clicar no maisinho, que está do seu lado direito,
e levantar a mão.